pessoa má é doente. Este título poderá suscitar dúvidas, pois há muitas pessoas más aparentemente sãs. Aliás, entre elas, é até maior o número de indivíduos com aspecto saudável. Entretanto, isso se limita à visão superficial. A parte espiritual, ou seja, seu interior, encontra-se verdadeiramente doente. Em outras palavras, as pessoas más são influenciadas por espíritos malignos que acabam dominando grande parte do seu espírito. Ou seja, isolam o espírito protetor primordial e afastam o espírito protetor guardião. Assim, o espírito maligno assume o protagonismo e age a seu bel prazer, como se fosse a própria pessoa. Sem dúvida, os referidos espíritos malignos podem ser espíritos de raposa, de tanuque, de dragão ou de outros animais. Portanto, seus atos não diferem muito daqueles praticados por estes. Nessas condições, sem nenhum constrangimento e com toda a naturalidade, realizam com prazer atos impiedosos e cruéis que uma pessoa jamais faria. A diferença entre eles e o ser humano é tão grande que não se consegue imaginá-la com base no senso comum. Conforme tenho ensinado, o espírito protetor secundário, de natureza animal, é inerente ao ser humano. Deus permite sua existência por ser indispensável à sobrevivência humana e porque os desejos físicos são necessários. Contudo, em se tratando de pessoas más, existem duas circunstâncias: a possessão por um novo espírito animal ou a própria manifestação das características animalescas do espírito protetor secundário ao qual me referi. Por que isso se verifica dessa forma? Ao surgirem nuvens no espírito da pessoa e à medida que aquelas se tornam densas, o espírito animal correspondente passa a influenciá-la. Nesse caso, o espírito protetor primordial acaba perdendo para o espírito animal, que passa a agir a seu bel prazer por meio desse corpo. Por esse motivo, as nuvens espirituais dão origem às pessoas más. Uma vez que o sangue se turva de acordo com as nuvens do espírito, algum dia, infalivelmente, sobrevirá uma intensa ação purificadora. Assim, surgirão sofrimentos proporcionais à quantidade de nuvens que são a causa de acidentes, doenças e demais infelicidades. É interessante, ouve-se com frequência que, por pouco que seja, quando um grande criminoso se põe a refletir levado pela piedade, o crime cometido é descoberto logo após e ele acaba sendo detido. Isto se dá por causa da purificação. O ditado, enquanto o bandido obtém êxito na prática de seus crimes, ninguém consegue detê-lo. Porém, quando chegar o tempo certo, ele certamente receberá o castigo divino, refere-se a isso. Afinal, quando se acumulam nuvens no espírito, elas são purificadas por meio dos sofrimentos, graças à lei dos céus. Observando-se dessa maneira, do nosso ponto de vista, a causa que leva o ser humano a se tornar mau encontra-se nas nuvens do seu espírito. Portanto, isso significa que ele é um autêntico doente. Evidentemente, quanto mais perverso for o criminoso, mais rigorosa será a ação purificadora, e o sofrimento também será maior, fazendo com que ele se torne um doente com problemas de saúde muito sérios. O fato de surgirem nuvens no espírito se deve à insuficiência de força, ou seja, de luz no espírito protetor primordial. Assim, para livrar-se dessa situação, a pessoa precisa contar com o apoio da religião. Quando ela ingressa na fé e se mantém voltada para Deus, a luz divina penetrará em sua alma por intermédio do elo espiritual. Com o aumento dessa luz, as nuvens se reduzirão e o espírito animal intruso, apavorado, acaba abandonando imediatamente sua vítima. Já o espírito protetor secundário presente desde o início se retrai e fica impossibilitado de praticar o mal. Por essa lógica, quem não reverencia a Deus corre o risco de, a qualquer momento, se tornar uma pessoa má diante de qualquer motivo. Consequentemente, podemos dizer que os indivíduos sem fé
são elementos perigosos. Por meio dessa explicação, acredito que podem compreender que na sociedade atual o número desses elementos é elevado e, por conseguinte, não se observa uma redução do mal social. Na atualidade, por mais que um ser humano seja bom, ele não será autenticamente enquanto não tiver fé, pois não passa de uma pessoa boa com potencial de se tornar má. Por consequência, em absoluto, podemos nos descuidar ao nos relacionar com indivíduos assim. Desde os tempos antigos, dizem que ao vermos uma pessoa, devemos desconfiar dela. Mas isso deve ser uma referência a alguém que não possui fé. Pelo fato de as pessoas eminentes e de as autoridades da atualidade não compreenderem em absoluto essa simples verdade, negam sumariamente a religião e procuram exterminar o mal, confiando apenas na lei humana. Assim, poderão compreender o quanto elas estão equivocadas. Por Meishu Sama, em 21 de novembro de 1951. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5. Como tornar as crianças saudáveis? As crianças de hoje têm a saúde muito precária. É desolador verificar em toda parte o grande número de crianças frágeis e pálidas. Até pouco tempo, isso só ocorria com as da cidade, mas ultimamente vem-se observando a mesma tendência na zona rural. Em certa vila da província de Nagano, após um exame de saúde, constatou-se que entre 100 alunos do ensino fundamental, 81 apresentavam suspeitas de tuberculose pulmonar. De vez em quando, aparecem notícias semelhantes nos jornais. Qualquer pessoa fatalmente fica perplexa diante dessa realidade, pois o progresso da medicina já se estende até mesmo às vilas. Visto que a causa é totalmente desconhecida, o problema se torna mais grave. Assim sendo, escreverei sobre a verdadeira causa da saúde precária das crianças na perspectiva de uma medicina em concordância com a natureza. Só podemos crer que essa causa decorre da visão equivocada da higiene e da nutrição. A questão é que atualmente tem-se a ideia de que é positivo criar as crianças japonesas de forma idêntica às ocidentais em todos os aspectos. Isso constitui um grave engano, porque, na realidade, os japoneses e os ocidentais são basicamente diferentes. No passado, essa criação errada limitava-se às grandes cidades, mas parece que nos últimos tempos vem sendo igualmente adotada no interior. O equívoco consiste no desprezo à natureza, além dos seguintes pontos: dar pouca importância ao leite materno, como ocorre no Ocidente; oferecer leite de vaca em excesso; dispensar cuidados exagerados; fazer ingerir medicamentos em demasia; aplicar injeções indevidas, entre outros. Tudo isso, ainda que teoricamente esteja correto, na verdade, acaba enfraquecendo o corpo físico. Para os ocidentais não há problema, pois foram criados dessa maneira desde a época de seus ancestrais. No caso dos japoneses, tal mudança brusca é nociva. Para estes, a melhor criação é a japonesa, praticada desde a antiguidade. Se isso não puder ser feito, a substituição necessita ser feita gradativamente. A realidade é bem ilustrativa. Parece-me que as crianças de alguns anos atrás, quando a medicina ainda não havia alcançado o progresso atual, eram muito mais saudáveis. Vou agora expor a forma correta de criar os filhos. Em primeiro lugar, a mãe, na medida do possível, trabalhará até o mês do parto e amamentará o filho, restringindo o leite de vaca aos casos imprescindíveis. Não deve temer que ele fique gripado. Dentro de determinado limite, precisa fazer tudo de acordo com a natureza, isto é, deixar a criança à vontade, sem maiores interferências. Não tem que colocar faixa abdominal para mantê-la aquecida e evitar o máximo possível o uso de medicamentos. Em suma, basta reconhecer a verdade de que o ser humano,
uma vez nascido neste mundo, está naturalmente pronto para crescer com saúde. Por conseguinte, é evidente que quanto mais cuidados a criança receber, mais fraca ela se tornará. Sem se deixar influenciar pela moda, os pais devem criar os filhos de acordo com a maneira que lhes foi legada pelos seus antepassados, levando em conta os pontos realmente positivos do progresso da era moderna, ou seja, as práticas realmente boas e não as teorias. Neste ponto, queremos pedir profunda atenção às autoridades e aos especialistas no assunto. Por Meishu Sama, em 14 de março de 1951. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 6. Dúvida. A palavra dúvida, embora não soe muito bem aos nossos ouvidos, representa o que há de mais precioso. Com efeito, a dúvida pode ser considerada a mãe da civilização, pois com certeza é a partir dela que nascem novas filosofias, teorias e ciências. O sábio chinês Zhu Xi disse: "A dúvida é o princípio da crença." De fato, são palavras eternas. Por exemplo, é natural que entre as pessoas em geral surjam dúvidas como: por que a Igreja Messiânica Mundial, uma religião nova, expandiu-se tanto em tão pouco tempo? Por que será que ocorrem milagres tão maravilhosos como os relatados nas experiências de fé? Como se explica a rápida construção dos protótipos do paraíso terrestre por meio de grandiosos projetos sem precedentes? Contudo, duvidar apenas por duvidar nada significa. Acredito que surja a vontade de desvendar esses mistérios. Isso é louvável, porque a partir dessa vontade será possível compreender a verdade, ampliar o conhecimento e desenvolver-se. Portanto, devo dizer que quanto mais a pessoa duvida, mais progressista ela é e terá um futuro promissor. Existem, porém, algumas sem muita sorte que, embora duvidem, infelizmente não encontram quem lhes possa mostrar a verdade e acabam enveredando por um labirinto em que as dúvidas geram mais dúvidas. Grande parte das pessoas é assim. Entre elas, há algumas que fazem pouco caso das verdades pregadas pela nossa Igreja e as deixam passar despercebidas. São criaturas extremamente infelizes. Ao imaginar as pessoas que antes duvidavam e hoje, após o ingresso na nossa religião, foram salvas e estão repletas de alegria, conclui-se que não há nada melhor que a dúvida. Assim sendo, creio que puderam compreender que o ser humano deve ser capaz de duvidar, e mais, ter coragem para expor as próprias dúvidas. Dúvida, ó dúvida, és maravilhosa. Por Meishu Sama, em 21 de março de 1951, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. Esclarecimento e concretização da verdade. Antes de mais nada, qual é o verdadeiro objetivo da religião? Sem dúvida, é o esclarecimento e concretização da verdade. E o que é a verdade? A verdade é a natureza tal qual ela se apresenta. O sol desponta no leste e desaparece no oeste. O ser humano nasce e, inevitavelmente, caminha para a morte. O budismo se refere a isso com as expressões "tudo o que nasce está sujeito a desaparecer" e todo encontro está condenado à separação. O fato de o ser humano manter-se vivo por meio da respiração e da alimentação, evidentemente, também é verdade. Preciso insistir sobre assuntos tão óbvios porque a atual situação da sociedade é absurda. Observando os revoltantes acontecimentos deste mundo, o caos reinante na sociedade, os conflitos, a desordem, as más ações, é impossível negar que há mais fatores que contribuem para a infelicidade do que para a felicidade da humanidade. Precisamos, pois, refletir sobre a origem disso. Segundo o meu ponto de vista,
é evidente que a causa reside no demasiado afastamento da verdade, embora não se perceba isso. Vejo que o homem moderno perdeu a noção da verdade. Parece que a vida se mostra tão difícil para ele que não consegue refletir sobre o assunto. Além disso, até hoje, a verdade não era clara nem mesmo para as religiões. Por esse motivo, não era raro pregar a pseudo-verdade acreditando estar transmitindo a verdade. Se esta tivesse sido revelada tal qual ela é, a sociedade humana deveria estar muito melhor do que é visto hoje e o paraíso estaria concretizado até certo ponto. Com a chegada do tempo, Deus revelou sua vontade e, por meu intermédio, está explicando e concretizando a verdade. Nesse sentido, meus diversos escritos esclarecem a verdade de maneira que qualquer pessoa possa compreender com facilidade. Portanto, certamente, a correta visão sobre a verdade aflorará naqueles que lerem atentamente minhas palavras com a mente livre de preconceitos. Vou explicar por meio de situações que são familiares a todos. O ser humano adoece porque se distancia da verdade, e a medicina não consegue curá-lo porque também está fora da verdade. Política errônea, má ideologia, sofrimentos decorrentes do aumento de crimes, crise financeira, inflação e deflação, tudo isso também decorre desse afastamento. Se não houver nenhum desvio da verdade, tudo o que for correto caminhará de acordo com o desejo do ser humano, pois Deus criou a sociedade humana dessa maneira. Assim, não seria difícil surgir uma sociedade ideal, virtuosa e bela, em que as pessoas vivem com alegria e felicidade. Nisso reside a possibilidade do advento do paraíso terrestre que venho propondo. É possível que alguns achem que há muitos pontos controversos em minha teoria, mas na realidade não é nada disso. Tudo o que eu digo é muito óbvio. Se esses pontos parecerem estranhos, é porque a análise parte da perspectiva da pseudo-verdade. Quanto mais controversa minha teoria parecer, mais evidente é o contrassenso vigente na sociedade. Portanto, podemos dizer que aquele que aceita minha teoria sem objeções é alguém que assimilou a verdade. Deus concedeu ao ser humano a liberdade infinita. Eis a verdade. Às demais criaturas, como os animais e os vegetais, ele permitiu a liberdade limitada. Dessa forma, a nobreza do ser humano reside nesta diferença. Falar da sua liberdade é dizer que quando ele se eleva, torna-se divino. Quando se degrada, equipara-se ao animal. Em outras palavras, ele existe entre os dois extremos. Se desenvolvermos esse princípio, veremos que, dependendo das ações do ser humano, o mundo se torna um paraíso jubiloso ou, ao contrário, um inferno desolador. Esta é a verdade. Sendo assim, qual deve ser a escolha? Sem dúvidas, a menos que seja um espírito maligno de nascença, todos desejarão o paraíso. De acordo com o que acabamos de expor, a realização do mundo paradisíaco é, em última instância, o objetivo da humanidade. E somente por meio do esclarecimento e da concretização da verdade é possível atingi-lo. Uma vez que esta é a missão da religião, estou sempre ensinando a verdade por meio da fala e da escrita. Assim sendo, dedico-me intensamente, dia e noite, como o concretizador da verdade. Por Meishu Sama, em 30 de janeiro de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. O que é Binetsu? Entre as pessoas da atualidade, provavelmente não haja quem não se encontre com Binetsu. A diferença é se a pessoa tem ou não consciência disso. Uma vez que essa condição exerce muito mais do que se imagina forte influência sobre o ser humano, passarei a descrever os vários sintomas. O indivíduo tem dor de cabeça, sente a cabeça pesada, sua capacidade de concentração diminui,
torna-se disperso, sua memória enfraquece, não faz nada com afinco, tudo lhe parece difícil, passa o dia com o corpo pesado e, por qualquer motivo, logo quer deitar-se. Além disso, quase não tem apetite, mostra muitas preferências e rejeições em matéria de comida, prefere alimentos com mais caldo e toma muito líquido. Irrita-se com facilidade, fica depressivo e, como não acha graça em nada, passa a encarar os fatos com pessimismo. A histeria também se encaixa no que estou descrevendo. A pessoa vê tudo de forma negativa, prefere o tempo chuvoso ao tempo bom, contrai resfriado com frequência, fica com o nariz entupido, tem zumbidos, as amígdalas inflamam facilmente, perde o fôlego e sente peso nas pernas ao subir uma ladeira ou quando anda rápido. Em uma breve análise, este é o quadro que se apresenta quando a pessoa está com Binetsu, o que não devemos absolutamente desprezar. Com tudo o que dissemos, é fácil deduzir que tais indivíduos não mantêm um bom relacionamento com os amigos. Aliás, não se dão bem com ninguém. No lar, isso se reflete na má relação entre o casal e entre pais e filhos. Eles tentam impor seus pontos de vista, agem de maneira egoísta e ainda procuram apresentar razões para a sua conduta. Nessa situação, a liberdade de agir é a justificativa mais alegada. Como o ambiente no lar fica insuportável, facilmente ocorrem fatos desagradáveis. Ultimamente, muitos rapazes e moças têm abandonado seus lares e a explicação deve ser a que estamos expondo. Os casos mais trágicos acabam em suicídio de toda a família. Os problemas continuam. No tocante ao convívio social, muitas pessoas procuram justificativas egoístas para suas condutas e, dessa forma, quebram a harmonia ao seu redor, deflagram discussões por motivos insignificantes e provocam conflitos sem nenhuma necessidade. Tudo isso é causado pelo excesso de egocentrismo. Creio que tal situação ocorre com frequência na política. Mesmo dentro das instituições, em caso de discussão de determinado assunto, há muito falatório, levando-se um tempo enorme para se chegar a um acordo. Parece-me que as pessoas não conseguem perceber a causa desses fatos e, mais ainda, nem têm interesse nisso. As complicações não acabam por aí. Numa sociedade conturbada como a que acabamos de mencionar, as pessoas passam mais por coisas ruins do que por coisas boas, e logicamente procuram fugir dos aborrecimentos. Então, vem a bebida. Deve ser essa a razão pela qual, por mais que seu preço suba, o consumo não diminui. Além disso, na ânsia de fugir dos sofrimentos, as pessoas acabam procurando diversões que lhes proporcionem fortes estímulos. Os jovens procuram cabarés, salões de dança, casas de jogos e outros locais suspeitos. Os indivíduos de mais idade, desde que tenham algumas posses, procuram refúgio em amantes ou em bordéis. Assim é que no mundo atual proliferam diversões não saudáveis. Se a origem de um quadro tão sombrio, conforme dissemos, é o Binetsu, que as pessoas normalmente apresentam, não há nada mais temível que esse estado. No entanto, não é só isso. Quando a pessoa está dessa maneira e se submete ao exame de saúde, os médicos acham que é o início da tuberculose, o que complica a situação. Diante do diagnóstico, ela passa a fazer repouso absoluto e a se submeter a vários tratamentos médicos. O resultado é que a maioria, depois de sofrer por anos seguidos, acaba partindo para o outro mundo. Certamente, é difícil encontrar uma entre 100 pessoas que felizmente se restabeleça e volte ao trabalho como fazia antes. Consequentemente, visto de qualquer ângulo, é evidente que devemos ter um organismo livre do Binetsu. Qual é a causa do Binetsu? São as toxinas medicamentosas, as quais se encontram solidificadas em vários pontos do corpo, determinando um processo brando de purificação. Para eliminá-la de verdade, não há absolutamente nada a não ser o Jorei.
À medida que aumenta o número de fiéis na nossa religião, tende a desaparecer o quadro sombrio que descrevemos, não havendo, portanto, a menor dúvida de que surgirá uma sociedade extremamente agradável de se viver. Este é justamente o panorama do paraíso terrestre. Por Meishu Sama, em 5 de setembro de 1951, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Inflação de crimes intelectuais. Recentemente, a maior parte dos artigos de jornal sobre a sociedade se referem aos crimes intelectuais. São denúncias umas após as outras. Suspeita de irregularidades em determinada instituição pública ou de desvio de tantos ienes, prisão de chefe de seção e assim por diante. É algo sem precedentes. Com certeza, são todos crimes intelectuais e entre os envolvidos não estão somente as autoridades governamentais. Muitos ocupam cargos essenciais em instituições privadas como bancos e empresas. O mais curioso é que jovens de 20 a 30 anos, bem como adultos já na meia-idade, estão à frente e são os que mais cometem esses crimes, manipulando pessoas influentes através de grandes projetos. Em suma, podemos concluir que tais delitos são motivados pelo desejo de escapar habilmente das malhas da lei, enganar o próximo, angariar enormes somas de dinheiro de uma só vez e entregar-se a uma vida de luxo. Ao mesmo tempo, observamos a ambição que almeja uma liderança na área econômica caso tudo corra bem. Como sempre dizemos, são pessoas que não creem no invisível, limitadas a uma visão puramente materialista. É claro que temos a polícia, a promotoria, os tribunais e outros órgãos que averiguam os crimes intelectuais e o fazem bem. Contudo, nós, como religiosos, acreditamos ser também necessárias instituições voltadas ao aspecto espiritual, pois elas preencherão a lacuna deixada pela gestão material. Nem é preciso dizer que esta é a tarefa da religião. E qualquer pessoa sensata também pensará dessa maneira, sem que precisemos nos pronunciar. É indiscutível que devemos fazer com que se desperte para o mundo invisível, ou seja, para a existência de Deus. Hoje, o mal social deve-se unicamente ao fato de que o homem contemporâneo não crê na existência de Deus e recebeu uma educação essencialmente materialista. Com isso, apenas o conhecimento se desenvolveu, e supõe-se que basta ludibriar os olhos alheios. Assim, mesmo que um crime seja perpetrado, não há problema. E por achar que isso é ser inteligente, chegamos aos dias de hoje em que a sucessão de crimes intelectuais se tornou um fenômeno social. Por esta razão, acredito que a única solução estrutural está em uma política que atue simultaneamente em duas frentes. Por um lado, a adoção de medidas preventivas contra o crime por meio das leis ou outros recursos da mesma natureza. E por outro lado, erradicar a origem do crime por meio da educação religiosa. Por Meishu Sama, em 27 de maio de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 7. A respeito das dívidas. Como sempre tenho dito, durante longo tempo sofri em razão das dívidas e posso dizer que não há nada que nos cause mais aborrecimentos. Talvez as pessoas, na sua maioria, já passaram por essa experiência e estão cientes de que quando se contrai uma dívida, é muito difícil conseguir saldá-la. Ao fazer um empréstimo, a pessoa pensa em pagar o mais rápido possível. Entretanto, ainda que consiga o recurso suficiente, é próprio do ser humano não saldá-lo tão prontamente. Pensando em ficar com o dinheiro por mais algum tempo e investi-lo, arranja pretextos que lhe convêm, acreditando que não será tarde demais pagar o empréstimo depois de lucrar mais um pouco. Se por felicidade a pessoa toma a decisão de quitar a dívida de uma vez,
Quem lhe concedeu o empréstimo mostra-se confiante e disposto a emprestar dinheiro novamente. Assim sendo, ela terá a oportunidade de pedir outro empréstimo de valor até mais elevado do que o anterior. O dinheiro quase nunca entra de acordo com o previsto, mas sempre sai conforme o estabelecido, e é por isso que não se consegue devolvê-lo no prazo estipulado. O empréstimo é como uma mancha, que uma vez impregnada, não sai com facilidade. Por fim, contrair dívidas acaba se tornando um vício. Existe até quem não se sente bem quando não tem dívidas. Talvez, em 10 pessoas, não haja uma só que, uma vez tendo feito uma dívida, consiga livrar-se dessa prática para sempre. Atualmente, entre os problemas mais abomináveis e os de maior ocorrência estão as questões que envolvem empréstimo de dinheiro. Dizem que a maioria dos casos judiciais, se não todos, tem como origem as contendas causadas por empréstimos. Por conseguinte, a condição fundamental para eliminar os conflitos que existem no mundo é fazer todo o possível para não contrair dívidas. E quando estas forem inevitáveis, deveremos saldá-las o quanto antes. Se todas as pessoas agissem assim, diminuiriam os aborrecimentos que permeiam os relacionamentos humanos e nem haveria necessidade de frisar que assim se formaria uma sociedade feliz. Outro fato que eu gostaria de enfatizar é que as dívidas encurtam nossa vida. Conta-se que o senhor Kihachiro Okura aconselhava as pessoas com essa mesma afirmação. Digo que se trata de uma citação verdadeiramente correta, porque nada obscurece mais o sentimento do homem do que as dívidas. Tomando como exemplo minha experiência, ao libertar-me delas, senti como se tivesse saído de uma prisão após um longo período. Por Meishu Sama, em 25 de fevereiro de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4.